você precisou passar por isso sozinho, mas você não precisava passar sozinho por isso. O que acontece conosco, na maioria das vezes, é que deixamos com que a pressão exceda ao limite. Perdemos a noção de quem é Deus em meio à pressão. É muito fácil estarmos com saúde, sabe? E declararmos saúde. Mas em meio a uma enfermidade, em meio a um diagnóstico que não é favorável, há uma informação que muitas vezes não estávamos aguardando. Há algo que você vê que a medicina não controla. E às vezes nós questionamos pessoas falando, rapaz, sai dessa situação, você já recebeu palavra, você já recebeu informações, você tem uma palavra dentro de você, sai dessa condição. Mas porque nós não observamos a condição dele? É difícil ser grato quando as coisas estão difíceis. Mas não é impossível. A gratidão é uma atitude do coração. A gratidão é uma postura minha e sua, em meio a circunstâncias de adversidades, em meio a desafios. Eu posso ter um coração grato ainda assim. Eu posso me voltar para Deus de maneira totalmente que venha a agradá-lo. Senhor, independente do que esteja acontecendo, independente que as coisas estão dessa maneira, olha, todavia, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu, todavia, não voltarei atrás. Eu, todavia, confio no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não tem problema chorar. Não tem problema sentir dor, sentir a pressão. O problema é quando nós permitimos que ela se instale e permaneça. A Bíblia diz que o choro é por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E sabe, irmãos, às vezes essa alegria vai vir quando nós sacrificarmos isso. Quando em meio à tristeza, em meio quando eu quero chorar, eu quero me desesperar, eu ergo as minhas mãos e eu adoro ao meu Deus. Eu ergo as minhas mãos e eu começo a declarar a palavra. Eu começo a confessar aquilo que Deus já compartilhou comigo. Eu começo a me debruçar sobre as Escrituras e buscar nele a minha confiança de volta. É possível perder a confiança em momento de pressão. Mas nós nos esquecemos disso. Porque a gente não faz como Davi fez. No momento seu de pressão, no momento seu de desafio, de dificuldade, ele foi falar para si mesmo. Quanto tempo você não declara a palavra sobre a sua própria vida? Somos muito rápidos, velozes em orar por pessoas, por famílias de outros, por outras pessoas, mas muitas vezes não oramos por nós mesmos. Não somos capazes de nos dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Olhar de frente para o espelho e falar, vambora, levanta. Vai permanecer nisso até quando? Vai ser deixado ficar nessa posição até quando? Vamos, levanta, se alegra. Bota uma roupa, vamos para o culto. Vamos nos alegrar, vamos desfrutar da unção coletiva. Mas é muito fácil pegar para o celular e ligar para aquele irmão que você já não vê há algum tempo. E eu não estou questionando isso, amém? Ô, querido, boa noite, tudo bom, rapaz? Rapaz, você faz uma falta que danada, vem para cá. E ele, não, rapaz, para com isso, vem para cá. Você faz parte disso aqui, sem você a conta não fecha. Sem você isso aqui não está completo, vem para cá. E você começa a animar aquela pessoa. Mas quando isso acontece comigo e com você? Sabe, irmãos, nós não podemos colocar a responsabilidade sobre o outro, porque o outro pode não chegar. O outro pode até mesmo não se lembrar por N coisas. Mas sabe que Deus não esquece de mim, de você? E que Ele está sempre de mão estendida para nos tirar dessa posição e dessa condição.
mas nós precisamos nos voltar para Ele. A maneira com que nós podemos nos voltar para Ele é sendo gratos. E lendo e estudando, eu encontrei que a gratidão, ela pode ter ou pode ser percebida em 3 níveis. E o tema dessa mensagem hoje é 3 níveis de gratidão. E o primeiro nível que eu quero compartilhar é o nível do automático, o nível do superficial. Somos gratos, às vezes, de maneira automática. Somos gratos de maneira superficial. Sabe? Eu vou lá, vou dar um exemplo. Você está na sua empresa, hoje em dia nós trabalhamos muito por e-mail, pelo menos na minha empresa. E você, ao final daquele processo, você bota lá grato. Não tem nenhum nível de profundidade. É totalmente superficial. Você agradece de maneira automática. Você vai agradecer de maneira cordial. Isso não é errado, mas isso é um nível e que muitas vezes, esse mesmo nível, nós tratamos a Deus. Sendo superficiais, sendo automáticos. Como é a sua oração no momento da sua refeição? Eu conheço uma pessoa que a oração dela depende da fome. Se ela tiver com pouca fome, ela faz uma oração poderosa. Mas se ela tiver com fome, é sério. Amém. Totalmente superficial, sabe, irmãos? Isso não é condenável. Mas para Deus sermos assim, sermos totalmente superficiais, sermos pessoas que não têm uma profundidade. Fala por falar é automático. Você, agradecer alguém por um gesto. Eu agradecer alguém por um gesto. É algo automático, é algo cordial. Fazemos isso e nem pensamos naquilo que fazemos. Às vezes nós passamos na rua e falamos assim, opa, bom dia. Procura saber, checa dentro do seu coração se aquilo teve profundidade quando saiu. Se aquilo não foi somente algo superficial. Às vezes querido. Fazemos isso de maneira automática. Fazemos isso para não sermos taxados de pessoas mal educadas. Mas pensa se gerarmos uma consciência de, ao declararmos um bom dia para alguém, se aquilo de fato sai da nossa boca com propriedade. Se de fato aquilo não sai somente da nossa boca, mas sai do nosso coração. Às vezes chegamos na igreja e falamos assim, a paz do Senhor. É uma maneira de tratar. Às vezes você não está nem em paz com o irmão. Está doido para enforcar. Está doido para falar um monte de coisa. Aí chega aqui a paz do Senhor, totalmente superficial. Aquilo não vai fazer diferença na sua vida nem na dele. E às vezes essa mesma tratativa nós estamos fazendo com Deus. E a pergunta é, será que Ele merece esse nível de gratidão que às vezes nós oferecemos a Ele? Quando eu me deparei com isso aqui, quando eu comecei a buscar, eu falei, para mim era, ou eu era grato, ou eu era ingrato. Não, mas a gratidão tem níveis. A forma de se comportar em gratidão, ela muda. Uma pessoa superficial, uma pessoa que não faz diferença, uma pessoa que somente está ali para completar um time. Sabe que você aqui não é um número? Eu e você aqui neste lugar não somos um número. Nós não estamos aqui para completar cadeiras, nós não estamos aqui para completar um culto, nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas precisamos ter profundidade em tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos entender, compreender, sermos convictos daquilo que nós estamos fazendo.
Não é somente automático. Quando eu chegar na igreja, eu vou lá cumprimentar a minha liderança, depois eu vou falar com fulano e com ciclano. Não, irmãos. Eu faço a diferença. Você faz a diferença. O segundo nível de gratidão, eu chamei de nível sentimental. Agimos por gratidão de maneira pelo sentimento. Alguém faz uma atitude boa comigo e eu fico agradecido com aquilo. É errado, de maneira nenhuma. Mas esse tipo de gratidão, ela é momentânea. Depois que passa aquela euforia, depois que passa aquele momento, eu simplesmente me esqueço. Quem aqui já perdeu alguma coisa e já encontraram por te devolver a você? A gente não fica feliz? Não fica grato? Fala, pô, cara, obrigado que você me devolveu. Obrigado. Faz o seguinte, toma aqui alguma coisa para você em troca. A gente quer fazer alguma coisa também por aquela pessoa. Mas quem aqui teve contato de novo? Procurou saber como está? Procurou saber se está precisando de alguma coisa? Momentânea. A gratidão momentânea. Será que a gente também não age assim com Deus? Senhor, olha, eu quero um celular. Deus me dá um celular. E eu fico, eu ganhei o celular, conto para todo mundo, olha, isso aqui só podia ter sido Deus. Isso aqui não tem como, não foi Ele. E acabou. Passou. Eu nem me lembro de Deus mais. Eu nem me lembro daquilo que Ele fez. Eu nem me lembro que eu fui atendido por Ele. Eu não consigo me alegrar. Aquela alegria, ela foi somente momentânea, só foi naquele momento, só foi naquela hora. Durou alguns dias. Mas ainda assim, não faz a diferença. Mas ainda assim, não alcança o outro. Sabe, irmãos, às vezes nós tratamos Deus assim, de maneira momentânea. Quantas pessoas comparecem aos cultos porque estão em busca de alguma coisa? Errado, não é errado. Eu não trago essa mensagem por condenação, por quê? Porque nós agimos assim. Não estou falando na questão de Deus, mas de maneira natural. É natural. Você fica alegre naquele momento, poxa, você perdeu e você encontrou, alguém te devolveu, você fica alegre. E depois é vida que segue. Mas a questão é quando a gente não tem esse entendimento e nós vamos agir assim com Deus. A questão é que a gente não tem essa convicção e nós estamos agindo assim com Deus, que não merece esse tipo de postura que nós muitas vezes temos com Ele. Do só me dá, eu quero, eu recebi e agora é cada um para o seu lado. Cada um que vive a sua vida. Quando eu precisar de novo, eu volto. Eu estou falando para vocês, mas eu ouvi isso também tudo dentro de casa. Eu falo para a igreja, mas eu ouvi isso tudo primeiramente. E eu comecei a buscar em mim, às vezes, áreas da minha vida que eu estava agindo assim com Deus. Áreas da minha vida que eu vi aquilo acontecendo. Lembra do povo do deserto? Às vezes nós olhamos para o povo do deserto e falamos assim, muito murmuradores. Povo ingrato. Mas sabe, irmãos, às vezes eles viviam momentos de gratidão. Não tinha água, veio água. Tu acha que eles ficaram tristes? Não tinha comida, veio comida. Tu acha que eles ficaram tristes? Tu acha que naquele momento não chegaram lá e falaram assim, pô, Moisés, ainda bem, hein? Pô, brigadão aí, hein, Moisés? Se não fosse você, mas passou. E quando passou, ele ficava assim, olha, melhor a gente voltar para lá. Trouxe a gente aqui para o meio do deserto, para nós morrermos aqui. Era melhor morrer no Egito. Às vezes nós agimos assim também com Deus.
dessa mesma maneira, temos dessa mesma atitude. O terceiro nível de gratidão, eu chamei ele de nível profundo, um nível ativo. Sabe, queridos, que a gratidão, no nível profundo, no nível ativo, ela te atrai para perto daquele que promoveu algo na sua vida. E você é impulsionado a se aproximar e assumir um compromisso com ele. É um nível de gratidão que nós recebemos, que nós recebemos não, que nós podemos agir para com Deus, de proximidade, de comunhão, de reconhecimento a Ele. Abre para mim, por favor, o livro de Marcos. Capítulo 5, verso 18 e 19. Essa aqui é uma passagem que nós conhecemos muito. É o endemoniado gadareno. E a gente sabe, né, vou só relatar algumas coisas. Jesus passa para um lugar e ele se depara com uma cena, com uma vida, com um homem totalmente deplorável. Descabelado, nu, endemoniado. E nós sabemos ali, pois o que acontece, Jesus, ele dá uma ordem para que os demônios saiam. Mas olha o verso 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E eu comecei a pensar sobre esse momento aqui. Ele era um homem lunático, ele não tinha entendimento de nada. Era um homem que já tentaram prender eles várias vezes e não tinham conseguido. Botavam-lhe grilhões e ele estraçalhava aquilo. E agora esse homem, ele é liberto daquela opressão. Ele é liberto daquilo que o paralisava. E a primeira atitude que ele teve é: vou me aproximar. Quero ficar com você. Sabe, irmãos, o coração grato, ele se aproxima. Ele cria, ele gera esse desejo dentro dele. Ele busca essa atitude, ele busca fazer isso. Por quê? Porque ele quer agradar. Ele não quer sair de próximo daquele que lhe fez o bem. Ele quer permanecer junto. E naquele momento, aquele homem ele vai até Jesus, Jesus indo embora. Ele poderia muito bem voltar para casa. O testemunho da vida dele, para quem o conhecia, já seria grandioso. Já seria extraordinário. Alguém que todos se deparavam com ele e sempre via a mesma situação. Agora estavam vendo um homem lúcido. Um homem completamente curado. Ele poderia simplesmente viver a sua vida. Mas não, ele teve profundidade na sua gratidão. E ele volta até Jesus. E ele fala: eu quero ficar com o Senhor. E Jesus parece aqui que Jesus, não, isso hoje não. Não, irmãos, porque o testemunho dele já ia falar. Não, volta, alcança os seus. Volta, se mostra para os seus. Você já foi grato porque você veio aqui. Jesus reconhece nele a gratidão. Abre comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17.
Lucas 17, a partir do verso 11. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças a este, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós olhamos para isso aqui e para esse cenário. 10 leprosos. 10 homens excluídos da sociedade. 10 homens excluídos da sua família. 10 homens excluídos da sua cidade. Ser leproso ou estar com essa enfermidade, nesse tempo e nessa época, não era fácil. Porque, além de você estar com essa enfermidade, era necessário que você demonstrasse e vivesse aquilo. O leproso, ele tinha, a lei obrigava que, primeiro, ele tinha que sair da cidade. Segundo, ele não poderia se aproximar de outra pessoa a 100 passos, mais ou menos 100 metros. Ele tinha que deixar o seu rosto coberto. E toda vez que alguém se aproximasse, ele tinha que dizer, gritar: imundo, imundo, imundo. Imagina a situação. 10 homens. E o interessante, eu começo a perceber algo aqui. Jesus, quando eles falam: Ei, Jesus, mestre, Jesus vai para ele assim, ó: vai ao sacerdote e mostre-se a eles. Às vezes, queridos, estamos esperando coisas espetaculares, extraordinárias, da parte de Deus. E ele simplesmente dá uma ordem. Como é que gerou fé dentro de um coração de homens que estavam totalmente dispersos? Como é que foi gerada essa fé? Como é que foi gerada essa confiança de, mesmo visivelmente, estarem naquela condição, mas ouvindo uma palavra, ouvindo uma ordem, creram? A Bíblia diz que, em meio ao caminho, eles foram curados. Eu fiquei pensando como esses homens se colocaram nessa condição. Como foi que ele somente falou assim? Ele não chamou, não, vem cá que eu vou impor a mão sobre você. Vem cá que eu vou fazer uma oração poderosa sobre vocês. Não, ele falou assim, vai para o sacerdote. Deixa ele te ver. Se mostra para ele. E o interessante é que os 10 foram. Os 10 receberam a mesma palavra. Os 10 ouviram a mesma coisa. A convicção foi a mesma. Mas apenas um voltou. Apenas um volta. Apenas um reconhece. Apenas um quer proximidade. Apenas um volta para se jogar aos pés daquele que deu a ele o benefício da cura. Apenas um. E ele fala, olha, mas não foram 10 que foram curados? Ele sabia que os 10 tinham sido curados. Mas por que só você voltou? Sabe, irmãos, porque ele viu gratidão no coração daquele homem. Aquele homem viu que ele recebeu aquilo que ele precisava, mas ele viu também que ele precisava voltar. Ele viu também que ele precisava retornar até aquele que tinha lhe proporcionado aquilo. E às vezes nós estamos agindo como aqueles que ficaram.
recebemos as coisas, ficamos agradecidos. E esses que ficaram, a gente pode incluir eles nesse segundo nível, que receberam o que precisavam, mas não voltaram. Por quê? Porque não tinha profundidade. A gratidão deles não foi profunda, não foi buscar somente a bênção de Deus, mas buscar o Deus da bênção. Não foi somente receber aquilo que eu precisava, mas foi buscar aquele que me deu aquilo que eu precisava. E aquele leproso, ele volta, ele se joga aos seus pés como um sinal de rendição. Ele se joga aos seus pés falando assim, ó, obrigado. Sabe, irmãos, nós somos impulsionados. Um coração grato, um coração agradecido a Deus, ele não vai murmurar. Um coração agradecido a Deus, ele não vai questionar os métodos. Porque às vezes nós queremos questionar os métodos. Não, porque Deus tem que fazer assim. Porque eu vou no culto hoje, tem que ser naquele culto. É no culto da cura. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas se Deus quiser curar você na sua casa. Eu lembro, irmãos, da minha experiência quando eu queria falar em outras línguas. Eu comecei a Rema, não tinha esse entendimento, e era uma sexta-feira, e o professor falou assim, ó, na segunda-feira eu vou fazer aqui o apelo, para quem não fala em línguas, e vai falar. Quem não fala em línguas, eu fui daqueles que levantei a mão. Mas eu saí dali e falei, sexta-feira, só segunda. Fiquei meio naquela ansiedade, sabe? E as pessoas, não, ó, quando chegar segunda-feira, todo mundo vai falar em línguas. Quando chegar segunda-feira, as coisas vão mudar na sua vida. Quando chegar segunda-feira, eu fui questionar a Deus, querido. Falei, não, é muito tempo. É muito tempo. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar e falei, não, Senhor, eu quero falar, sabe, irmãos, naquele momento, com cada um vai ser de uma forma. Mas era como se algo aquecesse dentro de mim e aquilo aqueceu de tal maneira que eu tive que botar para fora. E uma pessoa que não tinha, entendimento nenhum, por assim dizer, que estava recebendo aquela informação, falei em línguas dentro do meu quarto, sozinho, somente eu e Deus. E eu fiquei ali com aquela assim, se eu parar, eu não falo mais. Eu fiquei com aquela condição, se eu parar, eu não falo mais. Mas eu falei, não, eu vou parar e vou continuar. Eu vou parar e vou continuar. Eu vou parar e vou continuar. E eu recebi dentro da minha casa. E às vezes nós queremos colocar a condição. Às vezes nós queremos colocar a maneira. Não, é dessa maneira que vai acontecer. É assim que vai acontecer. É assim que deve acontecer. Ei, é da maneira dele. É da maneira que ele quer. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Aquele homem volta com a gratidão. Um coração que se volta para ele, que se revela para ele, que se entrega para ele porque é grato. Às vezes nós estamos sendo gratos para Deus somente por aquilo que ele pode nos dar. Mas sabe, irmãos, o maior nível de gratidão é sermos gratos a ele por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. A nossa gratidão, a comunhão com Deus não é somente por aquilo que ele está me dando, não. Sabe, queridos, que tem pessoas que se movem e que se movem nele na área de prosperidade, na área de finança, praticando o princípio, sabendo que aquilo vai acontecer. São pessoas totalmente superficiais. Mas o princípio não é superficial. Se ele está dando, se ele está fazendo aquele princípio, ele vai colher daquele princípio. Se você e eu plantarmos uma semente no solo, aquela semente vai crescer. Se eu cuidar daquele solo, se eu regar aquela semente, aquilo vai crescer. Mas eu não tenho compromisso nenhum com o solo. Eu não tenho compromisso nenhum com a semente. Eu só quero receber. Eu só quero me dar. Mas eu não quero ser grato. Às vezes nós não estamos sendo gratos a Deus como Ele merece, como Ele aguarda de mim e de você. Um coração que é grato, mas que se aproxima dele. Um coração que não quer sair.
de perto dele. Não sei se você já teve essa experiência de você estar em determinado lugar e o seu desejo, a sua vontade é: nossa, eu queria estar dentro do meu quarto orando. Queria estar dentro do meu quarto lendo a minha Bíblia. Queria estar fazendo alguma coisa. Não, pô, eu quero ficar aqui. Não sei se você já chegou na condição de abrir mão de algo que você queria. De repente, uma festa de aniversário, um almoço em família, para você ficar com Deus, ficar dentro do seu lugar com Deus. E a pergunta é: qual o nível de gratidão que nós estamos entregando a Ele? Um nível superficial? Um nível que eu não tenho profundidade? É um obrigado. Vou deitar, vou dormir, ó. Obrigadão pelo dia de hoje, hein? Top. Será que às vezes a gente não pode estar agindo assim? Será que às vezes a gente não está, pô, obrigado pelo carro, hein? Mas o que Deus espera de mim e de você? Qual é o nível que nós estamos entregando a Ele? Qual é o nível de gratidão que nós estamos apresentando a Ele? Qual é o nível de gratidão que a gente pode oferecer a Ele? Sabe, irmãos, Deus não exige de mim e de você mais daquilo do que eu e você podemos dar. Mas se podemos dar o melhor, que o melhor seja para Ele. Se a nossa gratidão, a melhor postura, tem que ser para Ele. Não buscar Ele, não somente vir ao culto para agradar a uma liderança, não vir ao culto para fazer presença para um familiar, mas vim aqui porque eu estou perto dEle, porque eu me agrado da sua presença. Eu me agrado de estar com Ele. Eu me agrado de permanecer com Ele. Sabe, irmãos, gratidão, ela anda junto com bênção. Não existe um pai que se agrada do filho, que não queira recompensá-lo. E às vezes, a sua gratidão ou a sua postura de determinadas coisas, ela pode até, incomodar outra pessoa. Eu vejo a Heloísa, lá, as pessoas gostam do nosso trabalho, mas os maiores elogios que nós temos é referente a ela. Da postura que ela tem quando ela passa diante da pessoa. Se for de manhã, ela fala bom dia, se for à tarde, é boa tarde, se for à noite, é boa noite. Pessoas caçoam dela. Pessoas desdenham dela. Pessoas tentam ridicularizá-la. Mas sabe, quando ela faz aquilo, eu percebo que ela faz aquilo de coração. Não é somente uma palavra, não é porque porque ela foi bem educada, mas ela faz aquilo de maneira espontânea. Ela faz aquilo de maneira voluntária. Ela faz aquilo com a consciência que ela está fazendo. E as pessoas falam: olha, que criança educada vocês têm. Que menina educada vocês têm. Quem dera se as crianças do condomínio fossem como sua filha é. As nossos maiores elogios do nosso trabalho que nós desenvolvemos lá onde nós moramos é sobre ela. Isso incomoda. Ser grato a Deus às vezes vai incomodar alguém. Fazer para Deus, vir para a igreja, adorar a Deus, alguém vai se incomodar. Precisa estar lá todo dia? Precisa fazer isso? Precisa ser tão bom assim? Ah, não, faz de qualquer maneira. Empurra a sujeira aqui para debaixo do tapete. Sabe, a gratidão não permite isso. A gratidão só quer dar o melhor. A gratidão só vai oferecer aquilo que é excelente. E sabe, queridos, nós precisamos desenvolver essa consciência de gratidão. Orando e falando com Deus, eu falei assim: nossa, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tem muita coisa que eu preciso ajustar na minha vida, a respeito de gratidão para com Deus. Às vezes eu estava pensando sobre Deus compartilhando coisas comigo, e eu vendo, eu falei assim: nossa, eu estou sendo muito superficial. Essa minha atitude aqui para com Deus está sendo muito superficial.
Às vezes a minha profundidade, ela é tão momentânea, é só às vezes que acontece. Sabe, eu estou me expondo para vocês aqui, porque ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que vocês. A palavra, como eu falei logo no início, ela serve para mim também. Ela veio para mim em primeiro lugar. E nesse dia, queridos, eu estou aqui para falar para vocês, sabe? Seja grato a Deus. Reconheça a Deus na sua vida com atitudes genuínas, verdadeiras e profundas de gratidão. Pode se colocar de pé, por favor? Ministério de Louvor.